E eu vou falar hoje um pouquinho, vou compartilhar com vocês uma situação, né, um tema que me deram, e que é de muita relevância, porque é um tema que a gente sabe que está presente na vida de todos nós. E a gente sabe o quanto isso tem influenciado as nossas famílias, o quanto isso tem trazido situações diversas, problemas, disfunções, separações. E a gente sabe, infelizmente, que isso acaba se tornando um ciclo vicioso durante as gerações. Nós podemos chamar até mesmo isso, queridos, de um certo sentido, como maldição familiar, tá? E eu quero só deixar bem claro que é o seguinte, queridos, às vezes a gente tem uma conotação enganosa acerca do que é maldição familiar. Maldição familiar não é, queridos, aquilo que está imposto. Presta bem atenção. Não é uma situação, não é um karma, tá? Tem muito crente que olha a maldição familiar como um karma, né? O que é um karma? É um destino, né, que os espíritas usam e que você não tem como escapar. É aquilo ali, é o seu destino, você tem que vivenciar aquilo, acabou, fim de papo. Não, isso não existe biblicamente, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e podemos mudar qualquer situação, qualquer linhagem, qualquer influência, qualquer padrão familiar distorcido, disfuncional, nós podemos quebrar. Agora, é preciso nos posicionarmos, tá certo? Então, a maldição familiar, queridos, é um processo que o inimigo trabalha nas famílias para estar influenciando a próxima geração, através dos seus progenitores, tá? Os pais, que são a maior influência na vida dos filhos, na formação dos filhos. Nós vamos ver alguma coisa hoje, né? Quero pedir à igreja que preste bastante atenção, que eu tenho que ser bem objetivo, porque o assunto é bem extenso, e vocês sabem que eu falo muito, e eu quero procurar ver se eu me atento para ficar dentro do horário. Então, muitos assuntos, muita informação, mas eu quero focar em algo bem objetivo para que os irmãos entendam. E claro que a gente vai ter apenas hoje o entendimento, talvez o conhecimento, a ajuda de podermos tomar uma decisão. Saímos daqui hoje, queridos, dispostos a mudar algo na nossa vida. De tudo aquilo que você ouve da parte de Deus, que te impacta, cabe a você tomar uma decisão em relação àquilo. Ou você simplesmente ouve e deixa a coisa do jeito que está, ou você não se contenta e toma uma postura de mudança, né? É como você vai no médico, você está no médico, você tem triglicerídeo, você tem não sei o quê, você tem isso alto, tem aquilo baixo, e tem isso. E o médico fala assim: você tem que fazer tal tratamento, e você sai dali até disposto, mas depois você até desanima, deixa para lá, há dificuldade nisso, não tem dinheiro para aquilo, e você desanima. A doença vai parar por causa disso? Ela vai deixar de atacar o teu corpo por causa disso? Ela vai dar uma trégua? Não, ele não tem condição, vou dar uma trégua. Não, porque a doença vai avançar. Ela vai agravar e vai levar você, dependendo do que? A morte. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. A mesma coisa acontece no nosso psique. A mesma coisa. Se nós não nos posicionarmos para uma mudança, e seja, todas as mudanças requer e exige da gente uma postura, em alguns mais severas, outros menos severas, mas nós precisamos nos esforçar para as mudanças. Porque se elas não acontecerem, nada acontece. É como está escrito ali, né? Deixa eu ver, está escrito ali no EduCR, não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Está ali, ó. Nada muda se nada muda, né? Nada muda se nada muda. Só vai haver mudança se você estiver disposto à mudança, tá bom? Então, vamos ficar de pé mais uma vez, queridos? O texto é bem curto, nós vamos estar lendo o Salmo 128. Já está preparado aí na agulha, Júlio? Vamos colocar aqui, vamos ler por aqui, ou você lê aí. Eu quero que você preste bem atenção nessa leitura, que ela é curtinha, mas ela tem valores e princípios aqui muito importantíssimos, para que a gente fique atento, para a gente poder estar trabalhando a nossa vida. E diz assim, ó: como é feliz aquele que teme ao Senhor. Uma condição: feliz é aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero.
Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos ou filhos dos seus filhos. Que Israel tenha paz. Até aqui. Amém? Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti esse texto que foi escrito, inspirado pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, para que hoje pudéssemos compreender, pudéssemos, ó Deus, ter o conhecimento de princípios importantes para, Deus, desfrutarmos aquilo que o Senhor desejou desde a criação do mundo. Desde quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor desejou algo bom, algo maravilhoso, espetacular, abundante, rico, prazeroso, feliz para o homem. Mas o homem fez uma opção. Ele tinha um livre-arbítrio e escolheu o mal. E hoje, Senhor Deus, se alastrou, Senhor Deus, até a nossa geração. E hoje, Senhor Deus, infelizmente, vivenciamos, ó Deus, a desgraça, a destruição, o pecado, ó Deus, a maldição, ó Deus, muitas situações na nossa vida, ao nosso redor, dentro do nosso lar, na história das nossas famílias. Mas, Senhor Deus, isso não é o fim, isso não é algo determinado, isso não é algo certo, concreto, ó Deus, não é algo definido, porque isso tudo pode mudar, porque o Senhor já morreu na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já entregou a sua vida para que sobre ele fosse lançado toda a dor, todo o pecado, toda a maldição, e fosse quebrado, aniquilado, para que hoje pudéssemos ter vitória. E assim como esse texto fala, que feliz é o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Por isso, essa noite, ó Deus, nós queremos declarar que a nossa vida pertence a Ti. Senhor, nós queremos, ó Deus, estar aparelhando os nossos caminhos para que eles sejam retos diante do Senhor. Nós queremos ter uma vida de temor para que, Senhor Deus, o nosso viver, nas nossas ações, nossas atitudes, nossas escolhas, possa exalar o bom perfume de Cristo. Abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que estão conosco, abençoe os nossos visitantes, abençoe cada família que se faz representada aqui essa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém, amém. Podem assentar, amados. Queridos, eu vou falar sobre maldição familiar, traumas familiares. Traumas familiares. Eu pontuei algumas coisas aqui muito importantes. Eu botei o seguinte, né, como já orei mesmo, que desde o início, queridos, desde o início, quando Deus cria Adão e Eva, ele tem um projeto para o homem, ele tem um projeto para o ser humano, e o projeto de Deus é que o homem crescesse e se multiplicasse. Essa é a ordem primordial para a vida daqui. Então, aquele casal, eles tinham somente uma ordem: crescer e multiplicar. Crescendo no conhecimento, crescendo nas experiências e se multiplicando para que pudesse povoar a terra. Então, só um apêndicezinho aqui. Muita gente pensa que o sexo surgiu depois que eles comeram o fruto. Nada disso, Cristo. Isso é totalmente furado, isso é coisa do mundo, para dizer que o sexo é algo do inferno. Nada disso. O sexo é algo de Deus. O sexo é uma bênção. O sexo foi criado por Deus. Deu o homem que ele tem, deu a mulher que ele tem, exatamente para que eles crescessem. Possivelmente, quando Eva come, quando Adão come, eles já tinham filhos, tá? Habitando com eles no jardim, tá certo? Isso é uma outra história, uma outra ocasião. Não vou entrar nesse dilema, não vou entrar nessa parte. Mas muitos anos se passaram. Muitos anos se passaram. E Adão e Eva viviam maravilhosamente no jardim. Até que, infelizmente, Adão comeu, desobedeceu e se afastou daquele ambiente, daquela glória, daquela promessa que Deus havia feito para o homem. E Adão foi morar fora do jardim, fora daquele lugar onde Deus havia criado para o próprio homem. E a gente observa que a partir de então, queridos, muitas coisas começam a acontecer na família de Adão, tá? Muitas coisas acabam acontecendo. É muito importante nós entendermos, amados, o impacto
que a família tem na construção do psique e do emocional do indivíduo, de uma pessoa. Quando criança, tanto na primeira infância, de 1 a 2 anos, como na segunda infância, queridos, a gente precisa entender que a criança, ela é vulnerável. A criança é frágil, ela está em construção do seu psique. Ela está absorvendo tudo que está ao seu redor. Ela é como uma esponja, ela absorve tudo que é falado, o que ela vê, comportamentos, atitudes, ela absorve. Então a importância muito grande dos pais terem o entendimento e a compreensão da sua grande importância na contribuição da formação do psique dessa criança, para que ela se torne um adulto sadio, um adulto sarado, um adulto centrado, um adulto realmente que esteja ligado com as coisas de Deus, embasado nas promessas de Deus, e que ele não seja a próxima vítima da maldição dessa terra. Mas o problema é que muitas das vezes, para não dizer todos os casos, todos nós carregamos dentro de nós algum trauma familiar. Alguns bem perceptivos, outros menos perceptivos, outros que mais criam impacto, outros criam menos impacto. Mas, de qualquer forma, todos nós, sem exceção, carregamos algum tipo de trauma quando na infância, ou mesmo depois da adolescência, ou mesmo jovem, nós carregamos em nós. E esses impactos, queridos, eles podem trazer consequências sérias. Eu coloquei aqui, a família influencia e causa um grande impacto na vida de todos nós. Sua influência afeta nosso caráter e o que somos no futuro, que seremos no futuro. Deus ama a família e quer remover todas as mazelas que tentam destruir. Deus, ele trabalha, queridos, para exatamente trazer o homem à vida abundante que Cristo conquistou para nós no Calvário. O trauma, como é que surge o trauma na vida das pessoas? O trauma nada mais é do que uma situação, uma experiência, algo que acontece e que nós não estamos preparados ou maduros para receber aquela experiência ou viver aquele momento. Isso pode acontecer até mesmo quando você é adulto. Pode acontecer quando você é adulto, quando você confia demais numa pessoa, que você concebeu a possibilidade de aquela pessoa nunca te trair, nunca te enganar. E de repente aquela pessoa faz algo que trai, que te magoa, que te fere, e você não lidou, você acreditou, e você ficou traumatizado porque aquela pessoa que você tanto confiava, ela acabou te traindo. Isso é um perigo quando nós dedicamos total confiança. Eu não vou dizer que você vai viver uma vida de desconfiança, não é isso. Mas nós precisamos, o meu modo de viver, queridos, o meu modo de viver, eu espero tudo de todos. Eu espero tudo de todos. Traição, mentira, engano, calúnia, insatisfação. Eu espero tudo de todos. Sabe por quê? Porque eu blindo o meu coração. Eu sabendo que qualquer pessoa que possa fazer algo que venha me aborrecer, entristecer, me magoar, me ferir, eu já estou blindado. Posso receber aquele impacto na hora, porque a gente é ser humano, mas aquilo não vai penetrar o meu coração. Eu não vou permitir que aquilo encontre alojamento, encontre permanência no meu coração. O grande problema é que nós não admitimos que tal pessoa irá trair, que tal pessoa vai agir enganosamente, que tal pessoa não vai confiar. Davi fala, em um certo momento, que até aquele, não sei quem já leu, não me lembro do Salmo, até aquele que iria comigo na casa do Senhor me traiu. Naquele tempo, lá de Absalão, quando ele estava vivendo aquela situação lá do palácio, nós vamos chegar lá também. Então, queridos, primeira coisa que nós precisamos entender é lidar com os traumas. Mas, pastor, o que já aconteceu foi uma situação, queridos, a cura, a libertação, a restauração. O que não pode é você permanecer no trauma, vivenciando ou deixando que isso influencie
a sua maneira de viver, as suas escolhas. E você pode, não, pastor, mas aquilo tudo bem, já passou, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas o que tem, queridos? Nós vamos ver aqui um personagem que pensava que estava tudo bem. Mas quando ele se deparou com aqueles que o feriram, com aqueles que o magoaram, ele se abalou. E muita gente se engana. A gente está acostumado a lidar, a gente vai tocar, não, está tudo bem, está tudo certo, não tem nada. Querido, só que quando a gente trabalha, quando a gente começa a mexer, ou quando a pessoa vê o ofensor, ou ela ouve, ou ela vê uma atitude do ofensor na vida de uma pessoa, ela fica desestruturada emocionalmente, ela se abala psicologicamente. E isso prova de que aquilo sim ainda está influenciando. Muitas coisas que, devido ao impacto psicológico, se alojam no subconsciente. E fica lá, escondidinho, guardado. Você nem se lembra, você está tocando a sua vida. Só que aquilo, de alguma maneira, de alguma forma, vai influenciar nas suas atitudes, vai influenciar nas suas escolhas, vai influenciar no seu comportamento. E você vai fazer tudo isso inconscientemente. Você não vai fazer algo de propósito, mas inconscientemente você vai fazer algo porque você é impulsionado pela influência daquilo que está no seu interior, no seu psique. E vamos ver isso aqui então. Eu separei aqui algumas famílias para a gente poder falar, poder mostrar um pouquinho do que aconteceu. Essas famílias eram homens de Deus, mas isso não quer dizer que eles tenham falhado, não quer dizer que eles tenham errado, não quer dizer que eles também não tenham vivido traumas e sejam, vamos assim dizer, os protagonistas do trauma na vida de seus filhos. A primeira família foi do próprio Adão. Quando Adão peca, quando Adão se afasta, ele abre uma brecha, ele abre uma legalidade para a vida dos seus filhos. E Caim, queridos, desenvolveu, foi tentado, ele foi suscetível à inveja, à ira. E ele, como nós sabemos, como a Bíblia nos relata, ele teve inveja do seu irmão, ele teve ira do seu irmão, a ponto de até mesmo matá-lo. Isso já é o resultado, a consequência da desobediência de Adão ali no paraíso. A rebeldia de Adão. Essa mesma rebeldia acabou sendo transferida para a vida de Caim. E é interessante que Deus, quando vê a intenção do coração de Caim, ele fala assim: Caim, por que age dessa forma? Por que deixa subir a raiva, a ira no teu coração? Se tu ofertares bem, não serás aceito? Pensa bem, eis que o pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Queridos, ali Caim ele recebe uma direção do próprio Deus. Mas Caim estava revestido, estava envolvido, estava comprometido tanto com a inveja, estava envolvido e comprometido tanto com a vingança, com a raiva. Talvez algo, a gente não sabe, o texto não fala, talvez o próprio Adão falando, conversando, reclamando, dizendo até que Deus foi justo. Poxa, mas Deus me tirou do paraíso por causa de uma mordidinha. Quantas vezes nós, queridos, não fazemos isso? Quantas vezes nós questionamos o agir de Deus? Quantas vezes nós queremos questionar Deus, culpamos Deus pelas falhas, pelos erros das nossas próprias escolhas? Escolhemos mal e depois queremos que Deus conserte. Muitas pessoas, queridos, que nós ouvimos em aconselhamento de casais, escolhe mal, e depois, mas vem cá, ele deu algum sinal? Não, ele deu sinal sim, ele já era assim, já era assado, então por que você casou? Por que casou então com ele? Por que casou com ela? Eu pensei que o meu amor iria mudar. Essa falta, queridos, de atentar, de não ser sábio para tomar escolha, para ter escolhas, é que leva a pessoa a tomar decisões erradas e aí depois quer que Deus conserta, quer que Deus arrume a bagunça que ela mesma realizou. Claro que ninguém
tem escrito na testa que vai ser um bom marido, uma boa esposa. Você pode casar com uma pessoa que aparentemente no namoro vai ser ótima pessoa e depois mudar. Pode acontecer. Você só conhece mesmo a pessoa depois que você entra debaixo do mesmo teto e vai viver com ela. Mas, queridos, quando você é pego de surpresa num relacionamento, que você é impactado por uma atitude que você não via, que você não conseguia perceber, ou seja, foi escondido, queridos, você tem Deus trabalhando a teu favor. Você tem Deus agindo a teu favor. Você dobra o teu joelho, ora e Deus vai agir, Deus vai mudar a situação. Paulo explica lá em 1 Coríntios 7 que a mulher santa santifica o marido incrédulo. E o marido santo, o marido crente, santifica a esposa incrédula. Porque num relacionamento, queridos, onde o homem e a mulher estão casados debaixo da bênção de Deus, só há transferência de bênção. Não existe maldição, só transferência de bênção. Se você é uma mulher de Deus, obrigado. Se você é uma mulher de Deus, você vai transmitir bênção para o seu marido incrédulo. Se você é um marido crente, você vai transferir bênção para a sua mulher incrédula. É o que a Bíblia ensina. E você pode descansar nessas promessas de Deus. A segunda família, que era a família de Noé. Depois de todo o dilúvio, daquilo e tudo mais, a Bíblia fala que Noé plantou uma vinha e fez o vinho e se embriagou daquele vinho. E eu coloquei aqui: embriaguez, desrespeito, vergonha, difamação, insubmissão, maldição liberada. Aquele ato de Noé ter se embriagado, ele ficou feliz, ficou alegre e ficou nu na sua tenda. O seu filho, Cã, entrou e, pelo que dá de entender o texto, Cã revelou a nudez do seu pai, Noé. Talvez ele trouxe ele para fora. Talvez achou engraçado aquela situação. O seu pai pelado, dançando. Talvez ele trouxe aquela situação e expôs o pai dele à falta de respeito, à falta de compromisso. Noé, depois que passa a embriaguez, é falado, porque aí no caso diz que vai correndo, pega as roupas, cobre o pai e leva ele de volta para dentro da tenda. Não falei para dentro da tenda, mas supomos que seja assim, que tenha sido isso, para que todos pudessem ver, né? Se não tivesse ficado só dentro da tenda, não tinha problema nenhum. E aí, queridos, Noé, movido por aquela vergonha, movido por aquela situação, ele amaldiçoou a Cã. Ele amaldiçoou o seu filho. Você vê que a partir de um sentimento, queridos, de algo presente nas nossas vidas, a gente tem uma tendência muito grande de fazer coisas que desagradam a Deus. A Bíblia diz: como pode que uma mesma boca que glorifica a Deus amaldiçoa o homem que é a imagem e semelhança de Deus? E isso aconteceu, queridos, porque exatamente por causa de uma embriaguez. Quantos lares hoje vivem uma situação de embriaguez ou viveram uma situação de embriaguez na sua família? Seja seu pai, seja seu avô, seja alguém da sua família, e que tenha vivido momentos de vergonha, momentos constrangedores, momento do marido, o pai, o avô, seja quem for, chegar, bater na mãe, ou mesmo querer ter relação sexual forçada com a mãe. E os filhos ficarem sabendo e se sentirem impotentes de tudo aquilo. Apanharem sem saber porque está apanhando. Simplesmente, eu hoje vou bater nesse daqui. Pá, pronto. Isso tudo marca. Isso tudo acaba gerando traumas. Isso tudo acaba gerando fragilidade. Porque aquelas pessoas, aqueles familiares não estão preparados para aquilo. Aquilo não é o que Deus elaborou, não é o que Deus determinou, mas é o que o diabo influencia na vida das famílias. O diabo, ele quer contaminar, prejudicar a formação do ser humano ainda quando criança. É muito mais fácil. É muito mais fácil ele agir nesse momento de fragidez, no momento que a criança está em formação, do que depois ter a maturidade, saber lidar com as situações. Isso acaba carregando, queridos, traumas que vão influenciar. Você sabia, queridos, isso não é 100%, mas não é nem a regra, mas um grande percentual, uma grande evidência,
mostra que a maioria das moças, principalmente das moças, que viveram situações de um pai ébrio dentro de casa, um pai alcoólatra dentro de casa, inconscientemente ela deixa aberta a aproximação de uma pessoa com a mesma prática. Ela acaba casando com um alcoólatra. Pais viciados, filhos de pais viciados, quando cresce, a moça inconscientemente ela acaba se casando ou se juntando com uma pessoa que também contrai o vício. Por que isso? Por que essa tendência? Ainda que aquilo tenha uma experiência dolorosa, ainda que aquilo tenha sido muito ruim, é por quê? Porque está no subconsciente. É uma dor que acaba motivando, influenciando e abrindo uma oportunidade para que pessoas do mesmo perfil como o do pai se aproxime dela. Porque o pai é a referência. O pai é o modelo. A contribuição do pai para a construção do psique do filho, do personalidade da criança é muito forte. Muito forte. E aí, queridos, acaba acontecendo isso. A gente vai ver outros casos na Bíblia. Família de Jacó. Vamos ver a família de Jacó, que está em Gênesis 37, 3 a 28. Sentimento de perda, ressentimento, predileção, medo, orgulho, rejeição, culpa, tristeza e ódio. Vamos lá. O que aconteceu com Jacó? Jacó, ele casa com Raquel. Raquel era a preferida, era a paixão da vida dele. Ele trabalhou por Raquel por 14 anos. Ele amava Raquel. E foi dada a irmã de Raquel para ele. Ele apenas recebe, porque era uma situação que não tinha como fugir mais. Ele havia já se relacionado com ela na noite de núpcias, enganadamente, né? O enganaram. E ele tem filhos com essa mulher. E não tem filhos com Raquel. Quando ele tem filho com Raquel, que é José, ele se apega a José de uma forma mais intensa que os demais filhos. E quando ela vai ter Benjamim, ela morre no parto. Jacó tem uma perda irreparável. Ele vive uma dor intensa, que ele amava Raquel. E ele começa a se voltar exclusivamente para a vida de José e a vida de Benjamim. E ele quase que os outros demais filhos que ele tem são invisíveis aos olhos dele. Então, Jacó, pelo sentimento de perda, pelo sentimento do ressentimento de ter perdido, de estar vivendo o luto, que ele nunca se contentou, nunca ficou liberto disso, ele acaba se dando, fazendo predileção, escolhendo, querendo agradar, querendo se aproximar, dando atenção e só tendo olhos para José. Toda a história nós já conhecemos. O que acontece com isso? O que acontece, meu amado, minha amada, quando lá no seu lar, inconscientemente, você dá mais atenção a um filho do que o outro? O que acontece com isso? Nós temos aqui experiências de pessoas que têm mais irmãos, e de repente um pai mostrou predileção para um outro irmão, não com você. O que isso gerou? O que isso gerou no seu coração, queridos? Rejeição, sentimento de inutilidade, sentimento de não fazer parte da família, falta de identidade, mágoa, tristeza. E você cresce naquele ambiente, vendo sempre o pai ou a mãe escolhendo um filho ou uma filha mais do que você, dando mais atenção. Isso cria, queridos, um comportamento que acaba influenciando nas tomadas de decisões lá na frente, quando se casa, como tem filhos, como vai lidar com as pessoas, o modo de se comportar, as escolhas que ele precisa fazer na vida. Então isso é algo muito importante, é muito que nós precisamos atentar.
Porque mesmo a gente não sabe, não entende por que a gente faz determinadas escolhas. Por que nós permitimos certos pecados se repetirem na nossa vida? Por que a gente não consegue se desvencilhar de uma prática que a gente sabe que está errado, mas a gente não consegue abandonar aquilo? Por que a gente não consegue romper em uma área da nossa vida? Por que está aprisionado muitas vezes ao caos financeiro? Eu não consigo me dar bem financeiramente, estou sempre endividado, eu tenho problemas com finanças. Por que na área sexual eu não consigo ter alegria, satisfação? Por que ou sou compulsivo sexual? Ou porque eu não consigo me expressar, eu não consigo declarar que amo, eu não consigo ter afetividade com a pessoa que eu convivo, que está ao meu lado, que me ama? Por que eu não consigo muitas vezes demonstrar amor, afeto aos meus filhos? Por que eu não consigo ter paciência com os meus filhos? Por que eu não consigo ser mãe? Por que eu não consigo ser pai? Tudo isso, Cristo, tem a origem em traumas da primeira e da segunda infância, no convívio da primeira família. E a gente precisa ficar muito atento, porque o que existe para nós hoje é um livro de regras. Um livro que nos ensina a viver bem, a viver uma vida abundante. Eu vou analisar as minhas práticas, as minhas decisões, o meu comportamento embasado nesse livro. Porque aqui está descrito o que Deus tem preparado para o homem. A Bíblia é o manual para o homem viver bem. A Bíblia é o manual para o homem viver bem. A Bíblia é o manual para o homem viver bem. Alguém diz amém aí? Você concorda com isso? Então, queridos, se você não lê Bíblia, queridos, você não tem como tratar essas áreas. Você vai continuar sendo sempre aquela mesma pessoa. Você vai ter o mesmo comportamento com os seus filhos. Pode melhorar alguma coisa. Depois dessa mensagem, alguma coisinha pode melhorar. Uma semana, duas. Mas se você não se colocar, como eu falei do início, à disposição, ao desejo e à certeza, à firmeza de mudanças, nada vai acontecer na sua vida. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade à vida de Jacó. O que aconteceu? Vamos ramificar isso para a vida de José. O que aconteceu com José? José, ele viveu uma experiência de ser rejeitado pelos seus irmãos. Houve uma disputa, houve uma raiva, houve uma inveja, principalmente depois que José falou dos sonhos e viu que o sol, a lua que representavam seus pais se curvando diante dele, viram os irmãos, que eram os feixes, que estavam também se curvando, seus irmãos ficaram possessos. Tudo aquilo gera algo de Deus, para cumprir os planos de Deus. Mas José, ele se sentiu rejeitado pelos seus irmãos, ele se sentiu perseguido, odiado pelos seus irmãos. Quando seus irmãos o agarram, o jogam naquele buraco, e depois, quando Rubem sai, ele vai fazer alguma outra coisa, e os outros irmãos que estavam, Simeão, os outros irmãos pegaram ele e venderam para aquela caravana. Quando Rubem chega, meu Deus, o que vocês fizeram com o cara, com o rapaz? Ah, nós vendemos. E agora, que satisfação vamos dar ao papai? Mentira. Eles falam, vamos matar um bode, vamos matar uma ovelha, um carneiro aqui, vamos sujar aquele manto, aquela túnica colorida que papai fez com tanto amor, com tanta dedicação, vamos sujá-la de sangue e vamos levá-la para o pai e vamos dizer que um animal selvagem devorou José. Mentira, ataque, ferir, magoar, entristecer. A gente pode ver, queridos, o impacto desse ato na vida deles muitos anos depois que eles estão diante de José lá no Egito. E Simeão fala assim, não faça isso, não faça isso. Deixa Benjamim voltar, eu fico no lugar. Eu dou os meus filhos, eu fico no lugar, porque o que fizemos com o nosso irmão trouxe tristeza em cima de tristeza para o nosso pai. Quantas situações, queridos, muitas vezes nós fazemos e que cria tristeza na vida dos nossos pais. Gera tristeza na vida de outras pessoas. Porque nos deixamos ser influenciados por uma palavra satânica, por uma mentira.
diante de uma situação, queridos, nós perdemos a identidade. Eles não eram filhos, não importa. Se José era mais predileto, não importa. Eles todos eram filhos, mas eles não tinham o conceito, a imagem, a identidade de filhos. Porque Jacó só tinha olhos para José. E aí, queridos, aí nós entramos no relacionamento de irmãos, dentro do lar. O que acontece? José vai para o Egito, nós sabemos de toda a história. Deixa eu correr um bocadinho. Cria-se no coração de José a tristeza por ele não saber, não entender por que seus irmãos fizeram tais coisas com ele. A Bíblia não fala especificamente desse sentimento de José, mas nós vemos claramente uma dor, uma tristeza, quando ele batiza seus filhos. Ou seja, né, batizo quer dizer com nome, né? Quando ele dá nome aos seus filhos. O primeiro nome que ele dá ao seu primogênito chama-se Manassés. E o que quer dizer Manassés? Deus me fez esquecer. Pô, mas ele já era governador do Egito. Ele já era um homem rico. Ele já era um homem cheio de posse, de poder, de autoridade. Esquecer do quê? Do seu passado, de seus traumas familiares. Eu me esqueço do que os meus irmãos fizeram comigo. Será? Será que José realmente esqueceu? Será que aquela certeza de colocar aquela palavra, aquele nome sobre a vida de Manassés, realmente estava esquecendo? Queridos, quantas vezes nós falamos isso? Não, esqueci. Não, isso não tem mais influência. Queridos, mas quando nós nos deparamos com aquela situação, quando nos lembramos, quando algo acontece na nossa vida que está ligado àquele trauma, nós ficamos desestruturados. Foi o que aconteceu com José, quando ele viu seus irmãos, ele não aguentou e chorou. Ele foi possesso de raiva, porque ele queria se vingar dos irmãos, por tudo aquilo que eles haviam feito com ele. Você vê que eles prendem os irmãos, chamando de espia. Os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os seus irmãos. E prende eles, todos eles. Depois libera alguns e deixa um preso. Depois ele pede para trazer Benjamim, quando eles relatam que tinha um outro irmão. E ele fala, mas meu senhor, não tem que trazer, senão vocês são espias, eu vou mandar matar todos vocês. E aí eles trazem Benjamim. E depois que Benjamim chega, ele dá um jeitinho lá, bota o cálice dele dentro das coisas do saco de José, de Benjamim, do saco de trigo. E aí, queridos, quando ele sai, ele manda, roubaram, vão lá. Mentira em cima de mentira, ilusão em cima de ilusão. Olha que situação que José criou, queridos, para infernizar, para se vingar dos seus irmãos. Quantas vezes nós elaboramos planos para nos vingar dos nossos ofensores? Quantos comportamentos muitas vezes nós temos, queridos, para tentar atingir, para tentar ferir aqueles que nos feriram. E aí, queridos, nesse meio tempo, antes mesmo dele estar com seus irmãos, nasce o segundo filho, Efraim, que quer dizer o quê? Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Isso quer dizer o nome Efraim. Aqui é o lugar que estou, mas não é o lugar onde eu gostaria de estar. Eu queria estar no terra do meu Deus, na casa do meu pai. A aflição e dores no meio da prosperidade. Queridos, você pode ser uma pessoa bem-sucedida. Você pode ser uma pessoa que tem os seus projetos. Você pode ser uma pessoa que tem até o seu lar. Você pode ser uma pessoa que seja próspera no seu trabalho. Mas, queridos, enquanto você estiver aprisionado, quando você for vítima, quando você for prisioneiro de um sentimento, queridos, você nunca vai desfrutar de uma paz completa. Vai sempre ocorrer uma situação, um momento, que aquilo vai vir, e você vai experimentar algo que você já tinha até esquecido, mas vai vir à tona porque está presente no seu coração. E aí, queridos, o que acontece? Como nós sabemos na história de José, depois de tudo aquilo, aquele momento todo, ele querendo se vingar, ele, acredito, tenho certeza, que o Espírito de Deus moveu o coração de José, e na hora que eles estão ali, na hora que ele está ali, naquele momento na sala, que ele chora, que ele se derrama,
ele entende ali o grande amor de Deus. Deus, o Espírito de Deus trouxe a José o entendimento, a compreensão de todo o propósito de Deus na vida de José. E é isso que nós, queridos, como família, como pai, como filhos, a gente precisa entender os propósitos de Deus com a nossa vida. Você que está aqui essa noite, eu não sei o problema que você passou, eu não sei as experiências que você tem, as amarguras que você carrega na sua vida, mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Deus te trouxe até aqui. Você hoje é uma nova criatura. Tome posse disso. Não faça valer, não faça prevalecer, não dê mais valor às experiências que o diabo proporcionou na sua vida, de um momento de fragidez, um momento de vulnerabilidade, com o momento que você está vivenciando agora na presença de Deus. Valorize esse momento e saiba que não vale a pena ser prisioneiro de nenhum sentimento que esteja em desacordo, fora da conformidade bíblica. Não vale a pena alimentar coisas do passado. A minha avó tinha um ditado muito interessante, que ela dizia o seguinte, que águas passadas não movem moinho. Tem alguns ditados, né, do mundo aí que é muito interessante. Águas passadas não movem moinho, queridos. O que passou, passou. O que você precisa estar atento são as coisas daqui para frente, daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mas não se preocupe, não fique atento, não fique prisioneiro de coisas do passado. Tenha o desejo no coração de ser curado, de ser restaurado. Queridos, a nossa igreja, a Igreja Batista Renovada, ela tem investido em ministérios, tem envolvido em programas, tem envolvido em uma linha de cura da alma, de libertação, de restauração da família, de direcionamento para você criar os seus filhos na presença de Deus, de você ser restaurado, de você viver uma vida abundante com a tua esposa, com o teu esposo, de você ter os seus filhos temente a Deus e ao seu lado, gerando alegria. Eu fico impressionado como muitas das vezes nós não entendemos isso e achamos, não, pastor, está tudo bem. Queridos, você fica querendo, coloca uma máscara muitas vezes, fica querendo achar que está tudo bem, quando na realidade não está. Como é que estão os seus filhos? Qual resposta ele tem dado à sua criação? Será que o que você fez, ou o que você está fazendo, não é a influência, não é a matriz de um comportamento que eles estejam vivendo, das opções que eles têm feito? Queridos, olha só, eu errei na criação dos meus filhos. Eu errei, eu tenho consciência. Rafael, né, tá aí, a Carolina. Eu errei. Pensando em querer acertar, eu errei. E não tem jeito, queridos. Ah, mas eu não intento. Sim, ninguém tenta. Ninguém tem a intenção de magoar os filhos. Ninguém tem a intenção de prejudicar os filhos. Eu sei disso. Mas nós fazemos inconscientemente. Nós fazemos por impulso. Por querer ganhar dinheiro, por achar para dar um futuro melhor para os meus filhos, me dediquei a muito e desprezei aquilo que mais eles precisavam de mim naquele momento de construção da minha presença. A criança, deixa eu falar uma coisa para você, pai, uma coisa para você, mãe. O filho ou a filha, os seus filhos, eles não querem saber se amanhã vai ter carne em cima da mesa, um prato. Eles não querem saber se vão ter brinquedo. Eles não querem saber se vai ter um futuro, se você vai ter condições de pagar para eles uma faculdade, se você vai ter condição de você dar o melhor para eles. Eles não querem saber disso. O que a criança quer é a sua atenção. Aquilo que você pode dar, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais viável, aquilo que está ao seu alcance, muitas vezes se torna a maior barreira da nossa vida para a criação dos nossos filhos. Tudo que a criança quer é a sua atenção. Tudo que a criança quer é sentir que é amado por você. Quantos pais não pegam a filha, não abraça a filha, não beija a filha, porque muitas das vezes acha que é desrespeito.
acha que aquilo é errado, acha que agarrar a filha, beijar a filha, botar no colo é falta de respeito. O que é falta de respeito? Aí muitas vezes a filha é criada na distância do pai, não conhece esse amor do pai. Aquele amor do pai, queridos, como já falei aqui, é o primeiro relacionamento do sexo oposto para aquela criança, para aquela filha, sem a intenção sexual. A criança, ela é construída na criança o entendimento, a compreensão de um amor verdadeiro para um sexo oposto, sem nada a oferecer. A menina, ela cresce saudável, sabendo discernir e sabendo escolher um parceiro, um marido para ela no futuro. As filhas que normalmente não têm a afinidade, não têm o amor, não têm a aproximação do seu pai, não têm o elogio do seu pai, o pai não se apresenta como aquele amor da vida dela. Normalmente, que não é regra também não, mas normalmente, elas têm um desequilíbrio emocional, elas tendem para um lado ou para o outro. Um lado de prostituição, um lado em busca de um amor que ela não recebeu na infância, que está faltando na construção do eu dela. Então, o que é que ela faz? O que é que ela tem agora? O que é que ela tem hoje para barganhar? O que é que ela tem hoje para conquistar amor de um homem, um amor verdadeiro? O corpo. Por isso que muitas moças se entregam, por muitas moças se largam, por isso a moça se envedera em relacionamentos, em busca de um amor verdadeiro, alguém que a ame, alguém que realmente lute por ela, alguém que realmente que demonstre amor por ela. E depois de um certo tempo, quando começam as situações, os problemas, lutas, ela vê que aquela pessoa não está aí nem para ela, que trai, que o negócio é só sexo, ela tem decepção e fica assim, buscando sempre, aleatoriamente, incansavelmente, um amor verdadeiro que a valorize, que realmente a ame, porque ela está em busca daquele amor que não foi preenchido na vida dela. Ou então, para o outro extremo, é quando ela fica reclusa, ela tem medo, ela não quer casar, ou se casa, ela não consegue viver uma vida aberta, uma vida plena com seu marido, ela tem problemas no relacionamento sexual, ela tem problema no relacionamento com o marido. E aí o marido não entende isso, pensa que não ama ele, que não, né? E aí ele é tentado, o diabo vem, veja como é que o diabo usa essas coisas. É tentado o quê? Ao adultério. Não, cara, tudo bem, ela não está te dando aquilo que é seu por direito, vai lá fora. Você continua amando ela, mas vai lá aproveitar lá fora, se sacia lá fora, mas continua com ela, continua amando ela, é tua esposa. Olha que coisa sorrateira, enganosa, mentirosa na vida da pessoa que o diabo cria. Vamos lá, queridos. Família de Davi. Essa então, queridos, é a família que mais assim horrenda na história da Bíblia. A gente começa vendo que Davi, quando Jessé vai na casa, ou quando Samuel vai na casa de Jessé, para ungir o rei que Deus havia falado que estava na família, na linhagem de Jessé, Jessé apresenta todos os filhos, começa por Abinadab e vai falando todos os filhos. E Jessé chega à ousadia de falar, não, está aqui todos os meus filhos, não tem mais ninguém não. Aí Samuel diz, não, Deus não se enganou, não é possível, não tem mais ninguém. Aí que Jessé, não, tem uma raspinha de tacho. Davi, que está lá no campo apacentando ovelhas. Samuel, chama, porque não nos sentaremos enquanto ele não chegar. Quando Davi chega na porta da casa, Deus fala, é esse que eu escolhi. Mas Davi, na convivência, tanto com os irmãos e tanto com a sua vida em casa, ele se sentia rejeitado. Ele se sentia uma pessoa que não era valorizada. Quando ele leva a comida, aquelas coisas que o pai dele preparou com tanto carinho para os irmãos que estavam na guerra, junto com os filisteus, ele levou. E ele, assim que chegou para apresentar aquelas guloseimas que o pai havia mandado, ele foi recebido com severidade. O que você está fazendo aqui? Você largou as ovelhas do papai lá? Não era para você estar aqui? Ele foi repreendido.
Ele não se sentia parte da família, ele não tinha identificação familiar. Quantos de nós, às vezes, que estamos assim, não nos sentimos pertencentes à família? Algo acontece que nós não conseguimos ter comunhão. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desajustada, eu não consigo me sintonizar com a minha família, parece que sou um peso, parece que eu sou um zero à esquerda, parece que eu sou um estranho no ninho. Por causa de atitudes, queridos, que nós pais muitas vezes, no impulso, falamos. E Davi, na trajetória de Davi, apesar de ser escolhido por Deus como homem segundo o coração de Deus, e eu quero esclarecer isso para você poder entender. Pastor, mas não é um absurdo ele ser escolhido como homem segundo o coração de Deus e ser um homem com uma história de devassação, de promiscuidade, de muita coisa errada? Queridos, preste atenção. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus na minha vida e na sua vida. Quem de nós somos merecedores da graça? Davi foi escolhido porque Davi obedecia o que Deus queria. A sua vida, a sua história familiar, de escolhas, ele pagou um alto preço pelas suas escolhas ruins. Mas ele obedeceu, ele decidiu obedecer o Senhor. Mas nós não acabamos de ler aqui, sim. Mas a gente precisa entender que existem dois planos na nossa vida: o espiritual e o físico, o terreno. Eu posso me ajustar ao espiritual e estar desajustado com o físico, com o psicológico. Então a minha vida vai acarretar consequências das minhas escolhas. Foi o que aconteceu com Davi. Davi primeiro pega Mical, depois daquela confusão toda de Saul querer matar, ele tem que abandonar Mical, Mical é dada para outro homem, e Davi começa a sua jornada, e ele vai atrás de Abigail, Ainoã, Macá, e outras mulheres, foram 7 mulheres na vida de Davi. E os filhos dessas mulheres crescendo diante de toda aquela situação, todo aquele problema, toda aquela coisa, toda aquele conflito que existia no lar de Davi. Imagina um homem, né, apesar de ser rei, mas com 7 mulheres. Imagina só a confusão que deveria ser, queridos. A Bíblia não relata essas coisas que são interessantes, mas a gente pode deduzir dentro de um relacionamento que a gente sabe. Se já com uma tem uma dor de cabeça violenta, imagina com 7. Já uma já é difícil. Né, Otto, né? Só a graça de Deus, né, Otto? Olha aí, isso aí, ó. Depois tu vai ver quando eu chego em casa, hein? Queridos, imagine 7. E a gente pode ver a história de Davi. Eu separei algumas coisas. Ó, sexualidade disfuncional, adultério, incesto, promiscuidade, traição, morte, assassinato, indiferença paterna, rejeição, revolta. Tudo isso aconteceu fruto desse comportamento, dessa atitude de uma sexualidade disfuncional de Davi. Ele foi tão possessivo, sexualmente falando, que quando Mical, eles fazem um acordo com Abner, para poder trazer o povo que estava voltado, o povo que estava ainda apoiando Saul, e ele quer trazer esse povo, ele quer Mical de volta, mas Mical já estava casada com outro homem. E ele obriga a Abner a trazer Mical. Eu quero Mical. E ele manda que ela corte aquele relacionamento, que acabe com aquele relacionamento, que manda aquele camarada embora para ele ficar com Mical. E isso foi gerando situações cada vez mais complicadas na vida de Davi. Depois, ele não se sentindo satisfeito, provavelmente ele já estava intencionando algo, porque ele não foi para a guerra quando ele deveria estar. Estando no palácio, andando, viu Betseba, uma linda mulher, tomando banho, se banhando depois do tempo, né, da sua menstruação, como era de costume, né, se purificar. Viu Betseba e disse: eu quero essa mulher para mim. Pô, mas ela é a mulher do seu coronel. E aí, queridos, o que nós podemos ver? Infelizmente, aquilo que nós já sabemos.
ele comete adultério. E depois de cometer adultério, ele comete assassinato. Reflexo disso na vida da família de Davi. Amon se relaciona com Tamar, sua irmã, filha de outra esposa de Davi. Absalão fica indignado, mata Amon, foge para a Síria, fica 2 anos. Davi não quer que eles voltem, não fala nada, não procura, não quer redimir, não quer reatar. Joabe intercede, fala, traz uma mulher, encena uma situação. Davi julga aquela cena e ela mesma fala, não é assim que se passa com o Senhor a respeito de Absalão. E aí ele manda recado para que Absalão volte. Absalão volta, todo animado, né, que ele ia receber a benevolência do rei, né, o perdão do rei. E ele diz, não, você não vai vir para o palácio, você vai para uma casa que eu vou te dar na cidade. Absalão já fica impactado com aquilo, vai para essa casa. E 2 anos se passa sem que Davi sequer visita Absalão, na própria cidade. O que acontece? A mágoa, a ferida, a rejeição cresce no coração de Absalão e ele tenta roubar o trono de Davi. E há uma profecia, se eu não me engano, uma profecia de um profeta, acho que é Aías, se eu não me engano, que profetiza que o inimigo de Davi, no caso que era Absalão, iria se deitar com suas mulheres. No caso era com as concubinas, tinha as concubinas ainda. A pleno luz do dia, para que todos vissem. Queridos, foi uma situação que Deus queria. Deus não queria isso. Mas são escolhas. São escolhas que nós fazemos. São escolhas movidas pelo desejo, pela degradação, pelo erro, por influências de criação. Por isso a importância, amados, de nós estarmos livres da influência dos nossos pais, daquilo que eles fizeram que foi ruim, que influenciou negativamente. Para encerrar, eu quero dizer aos amados, que eu coloquei aqui, escrevi aqui, para conclusão, não tem mais coisa, mas deixa para uma próxima ocasião. Os traumas nessa vida são inevitáveis. Todos nós, através de alguém ou por algum acontecimento, contraímos algum tipo de trauma. Mas o bom é saber que Cristo já levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Por ser santo, ele atraiu toda dor, pecado e maldição praticados no mundo e em todas as gerações sobre si. Desta forma, toda a consequência do pecado foi apagada, toda ação de maldição foi aniquilada e toda a dor e sofrimento foram sarados. A chave para abrir essas bênçãos em nossa vida é descrita no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa chave nos dá acesso a 2 dimensões. Primeira, espiritual, o livramento do pecado e suas consequências. E a segunda, física, a permanência e o desfrutar contínuo de uma vida abundante em Cristo, através da obediência. Deus abençoe a sua família e faça prosperar a sua casa. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O que eu quero deixar para você, meu amado, minha amada, essa noite, é que você permita a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Analise bem os atos. Deixe o Espírito Santo trazer e revelar a você o seu comportamento, as suas atitudes, a sua opinião em cima de algo. Será que... Eu queria que você fizesse uma pergunta muito simples. Nas minhas escolhas, Jesus faria as mesmas escolhas que eu tenho feito? No meu comportamento, Jesus teria as mesmas atitudes? Será que Jesus teria os mesmos sentimentos que existem no meu coração? Se a resposta dessas 3 perguntas forem não, você precisa permitir a ação do Espírito Santo na sua vida. Você precisa se permitir ser tratado, ser sarado.
Porque tudo que Deus deseja, queridos, é que haja harmonia no lar, que haja alegria no lar, que você seja sabedoria para lidar com seus filhos, suas filhas, para que você seja uma influência positiva, um agente de abençoador, para que você abençoe os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para que você deixe um legado que demonstra o amor de Deus para a próxima geração. Entenda isso, meu amado. Esteja sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar esse pedido a você. Nós somos uma igreja que temos cursos, nós temos programas, nós temos ministério, queridos, que te auxilia. Nós temos aí o curso Aliança, nós temos aí Mulher que Prospera, Mulher Única. Nós temos aí, queridos, criando filhos à maneira de Deus. Nós temos aí, queridos, o Grow, que é um trabalho também que o Amorim vai começar aqui na igreja. Nós temos, queridos, o CR, que se reúne todas as segunda-feira, que vai tratar essas coisas que você não consegue enxergar acerca de si mesmo. Você tem a Clínica da Alma, que trabalha intensamente para penetrar os lugares mais obscuros do teu coração e permitindo a ação do Espírito Santo na revelação daquilo de raízes que o Pai não plantou no seu coração. Se com tudo isso você ainda não se vê que precisa, que bênção, glória a Deus. Então o seu lar, com certeza, ele é uma bênção pura. Você não tem problema com sua esposa, você não tem problema com seus filhos, os seus filhos não têm problema com você. E eu glorifico a Deus, porque eu preciso de tudo isso. Eu preciso de tudo isso. Eu necessito de tudo isso na minha vida. Porque eu sou falho, eu sou homem, e sou sujeito a erros e a falhas. E eu preciso estar me reciclando constantemente. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então eu estou me cuidando, porque eu não quero cair. Eu não quero falhar. Eu conheço a minha natureza. Então eu quero estar apegado ao Senhor e me submeter ao seu cuidado com a minha vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Quero que você coloque, meu amado, sua mão sobre o seu coração. Quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Quero que você profetize sobre o seu coração. Senhor, queremos profetizar sobre o nosso coração. Queremos declarar, Senhor Deus, que ele seja terra fértil, para que toda semente, toda boa semente, que é a tua palavra, que cair em nosso coração, que venha, Senhor Deus, germinar e dar os frutos apropriados, os frutos que o Senhor espera encontrar no dia da colheita. Senhor, nós queremos que quando o Senhor vier, Senhor, nós tenhamos esses frutos que te agradem, frutos viçosos, frutos oriundos de uma obediência, de uma submissão, de um reconhecimento que tu és o único Deus e que nós precisamos e dependemos de ti. Por isso, Senhor Deus, abençoa o nosso coração, para que sejamos a semelhança de Cristo e possamos, Senhor Deus, andar sobre esta terra como um farol, sendo sal da terra e luz do mundo. Queremos, ó Deus, refletir a tua glória. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos use. Queremos ser agentes de transformação. Queremos ser agentes de cura. Queremos ser agentes, ó Deus, de libertação. Queremos ser agentes de salvação. Queremos que o Senhor use as nossas vidas e abençoe os nossos lares. Senhor, nós estamos aqui, eu, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que Ele me concede sobre essa igreja, sobre os nossos irmãos, sobre os nossos visitantes. Eu quero estar abençoando cada lar que aqui está representado. Eu quero que o seu lar seja abençoado, o seu lar seja próspero, que a graça de Deus seja presente no seu lar, que a salvação, a cura
que a transformação, que a presença, o gozo e a alegria do Espírito Santo de Deus seja sobre o seu lar, e que Deus te dê a sabedoria para você administrar isso no seu lar, e desfrute de toda a graça, e toda a bênção, e toda a promessa que Deus tem feito para a sua vida.